Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre retomada de conteúdos do primeiro trimestre, tá? Mas antes, eu tenho um recadinho bem especial para você que só está assistindo essa aula através da TV, certo? É importante que todas as atividades realizadas durante as aulas de matemática e todas as outras sejam entregues na sua escola para que sejam avaliadas pelos seus professores. Então, entre em contato com a sua escola e veja qual vai ser o dia que a escola vai estar recolhendo esse material para que vocês possam ser avaliados, ok? Ainda você que está assistindo pelo computador e tem acesso ao Google Classroom, não esqueça, todo dia tem aula de matemática e todo dia tem atividade. Você tem que continuar fazendo as atividades através do Google Classroom. Ele garante a sua presença na aula e ele garante a sua nota em matemática no final do bimestre, ok? Muito bem. Hoje nós vamos aprender, então, conteúdos trabalhados no primeiro trimestre, tá? A revisão da aula de hoje vai ser conjuntos numéricos, conjunto dos números irracionais, propriedades das potências e eu vou estar esclarecendo as dúvidas que vocês me enviaram, tá? Algumas das dúvidas que vocês me enviaram. Mas antes, a última aula que vocês tiveram com o professor Anderson foi uma aula sobre porcentagem, tá? Este conteúdo de porcentagem será retomado novamente no segundo trimestre. Então, não se preocupe que a gente vai fazer toda a retomada da área de porcentagem novamente, ok? Muito bem. Bom, conjuntos numéricos, o que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de elementos. Esses elementos podem ser de quaisquer tipo, pode ser uma coleção de balas, pode ser uma coleção de figurinhas, ou pode ser uma coleção de números, ok? Então, sendo ele uma coleção de números, nós chamamos de conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos, eles são definidos de acordo com o tipo do número em questão. O primeiro conjunto numérico que nós temos é o conjunto dos números naturais. Veja que ele está aqui e ele é pequenininho, tá? Por que ele é pequeno? Porque ele está inserido dentro dos outros. O conjunto dos números naturais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais são os números que vieram da contagem dos elementos da natureza. Então, a pessoa chegava lá e olhava a quantidade de vacas. E como é que ela ia saber quantas vacas tinha, quantas ovelhas, enfim, nas suas criações, como que eles iam saber? Então, surgiu a necessidade de contar. Então, começou a haver a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Com o tempo, as pessoas foram adquirindo dívidas e os números passaram a ficar negativos, certo? Daí nós temos temperaturas negativas, altitudes negativas e várias outras medidas que podem ser números negativos, tá? Medidas de coisas que podem ser números negativos, e aí surgiu o conjunto dos números inteiros. Só que no conjunto dos números inteiros também está o conjunto dos números naturais, porque um número inteiro, um número natural também pode ser um número inteiro. Então, o conjunto dos números naturais abrange o conjunto dos números inteiros, quer dizer, abrange também os números naturais. Depois começaram a aparecer as quantidades quebradas e surgiu o conjunto dos números racionais, certo? Que é o quê? São valores que podem ser inteiros ou não, tá? Podem ou não ser inteiros. E aí, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos o quê? As frações, os números decimais, as dízimas periódicas, tudo incluído dentro do conjunto dos números racionais. E existem aí, já vou falar mais sobre os números racionais, mas existem os números também que não podem ser racionais. E por que eles não podem ser racionais? Eu vou explicar daqui a pouco. Eles são números irracionais, certo? E todos esses juntos formam o conjunto dos números reais, tá? Então, nós temos o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números racionais, temos os inteiros, depois os racionais e depois os irracionais. E juntando tudo isso, nós temos o conjunto dos números reais. Bom, só uma definição rápida para vocês. Números racionais são aqueles que são resultados de uma razão, ou seja, resultado de uma divisão, certo? São escritos na forma de razão. Lembra das últimas aulas que eu falei sobre razão? Eles são escritos na forma de razão. Então, qualquer número que seja escrito na forma de fração ou que possa ser escrito como uma fração é um número racional. Tá? E aqui nós incluímos todos os números positivos e negativos que
atendam a esse critério. Então, por exemplo, o número 15, professora, mas não está escrito como fração. Sim, mas existe um jeito de escrever o 15 como fração? Eu posso colocar, por exemplo, 30 dividido por 2, não é 15? Então, o 15 também é um número racional, porque embora ele não esteja aqui na forma de fração, ele pode ser escrito como uma fração. Bem como o 9/4, que é uma fração, o 0,3333, que é uma dízima, que seria 1 sobre 3, ou 1/3, 1/7. O 3 também não está como fração, professora, mas eu posso escrever 6 sobre 2, que é a mesma coisa que 3, certo? Aqui eu não coloquei nenhum exemplo, mas também tem número negativo. Todos esses têm o seu simétrico, menos 15, menos 9/4, menos 1/7, pode ser também. Todos são números racionais. Já os irracionais são aqueles que não podem ser escritos dessa forma, então que eu não consigo escrever como fração, tá? E os números irracionais, eles pipocam de todas as partes, tá? São números que não existe uma regra definida para eles. Por exemplo, todas as raízes não exatas, raiz quadrada de 3, por exemplo, 1,7, não sei o que, não sei o que, não é um número racional porque não pode ser escrito como raiz, como fração. O π, que é um número muito famoso, a gente vai falar mais sobre o π depois. O φ, que é o número de ouro, tá? E todos os números que não têm uma norma definida para as casas decimais, que não são dízimas periódicas. Aqui tem, por exemplo, 0,001, 2, 4, 5, 1, e não sei qual que é o próximo número aqui. Então, ele é um número irracional. Ele não tem uma regra que define a próxima casa decimal. 3,01831, não tem uma regra que define essa próxima, que eu não consigo definir isso. Então, ele é um número irracional, certo? Muito bem. Então, números racionais, aqueles que são escritos como fração. Números irracionais são aqueles que não podem ser escritos como fração, ok? Os números racionais são representados pela letra Q e os números irracionais são representados pela letra I. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o quê? Assinalar com o I os números irracionais e com Q os números que são racionais. Eu tenho uma lista de números aqui, vocês vão colocar I do lado dos irracionais e Q do lado dos racionais, tá bom? Alguns minutinhos para vocês fazerem e eu já volto.
Muito bem, voltamos então com a correção do exercício. Olha só, era para assinalar com o i os números irracionais e com o q os números racionais. Vamos começar aqui pelo primeiro, 2,5. Existe uma fração que possa representar o 2,5? 2,5 é a mesma coisa que 5 meios, ok? Então, ele é um número racional. 0,66666 é uma dízima periódica, certo? Sendo uma dízima periódica, ele pode sim ser representado como uma fração. Até porque, lembra que nos irracionais eu não sei qual é o próximo número? E aqui eu sei. Eu sei que o próximo vai ser 6 e depois 6 de novo, 6 outra vez. Então, é racional. Esse também pode ser representado como uma fração. A forma mais simples é o 32 décimos, 32 sobre 10, tá? Também é um número racional. 0,8 também é um número racional. Lembrando que os irracionais, eles são decimais infinitos, tá? Eu não sei quantas casas decimais tem. Se eu sei quantas casas tem, ou se eu sei qual é a próxima casa, é um número racional. Então, 0,8 é racional. Aqui, ó, são várias casas e eu não sei qual é o próximo número, então ele é irracional. O 7. 7 é racional porque pode ser escrito como fração. 7 é a metade de 14, então 14 sobre 2 é um número racional. 1,732168, eu não sei qual é o próximo número, então ele é irracional também. Esse daqui, 5,343434, qual vai ser o próximo? 34 e depois 34, 34, é uma dízima. Então esse é racional porque eu sei o próximo número. Raiz quadrada de 2, quantas casas decimais tem e quais são as casas? A gente sabe? Não, então ele é irracional, bem como a raiz quadrada de 3, que segue o mesmo padrão. Já a raiz quadrada de 9 é 3, então ele é um número racional, certo? Espero que você tenha conseguido fazer todos os exercícios. Agora vamos falar do número irracional mais famoso de todos, que é o π, certo? O π, ele é definido como sendo a razão entre comprimento e diâmetro de uma circunferência. Então, π é uma razão, é o comprimento dividido pelo diâmetro, certo? O que é o comprimento? O comprimento é essa extensão aqui, é o perímetro da circunferência, toda essa medida em volta da circunferência. E o diâmetro é o quê? É a medida que vai de um ponto na circunferência até o outro em linha reta passando pelo centro, tá? Então, esse pedacinho aqui é chamado de raio, tá? E o dobro dele é chamado de diâmetro, ok? Então, esse tamanho aqui, essa medida dividido por essa medida aqui, vai me dar o π. Isso para qualquer circunferência. Para qualquer circunferência, isso vai dar certo. Se você pegar aí na sua casa uma tampa de panela, por exemplo, tá? Pega uma fita métrica e passa em volta dessa tampa e mede o comprimento da circunferência da tampa. Depois mede o diâmetro, ou seja, a medida que passa de um ponto no outro, aqui, de um extremo no outro, passando pelo centro. O centro de uma tampa de panela é aquele parafusinho onde fica o cabinho que você pega. Então, faz essa medida ali e faz a conta. O tamanho da circunferência dividido pelo tamanho do diâmetro, você vai chegar no π, tá? Ou muito próximo dele, claro, porque o π não tem como ter certeza quantas casas tem. Mas você vai chegar em um 3, alguma coisa com certeza, tá? Para qualquer circunferência dá certo. Bom, e como que eu uso isso? Bom, qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 8 centímetros? Então, vamos fazer aqui mais ou menos a ideia do exercício, tá? Eu tenho uma circunferência mais ou menos. O raio dela, ou seja, a distância do centro até o extremo, mede 8 centímetros, tá? O raio mede 8 centímetros. Eu quero saber qual vai ser o comprimento, eu quero saber essa medida aqui, ó. A medida do comprimento dela. O que eu sei? Eu sei que π é o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro dela, certo? Bom, quanto que vale π? Aqui no exercício mandou usar π como 3,14. Então, esse é o π que nós vamos utilizar, tá? Só que eu não tenho o diâmetro, eu tenho o raio. O raio é 8 e eu quero o diâmetro. Então, eu vou prolongar aqui, ó. Em uma circunferência, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se aqui é 8, aqui também é 8. Aqui também vai ser 8 centímetros, logo, o diâmetro é 16 centímetros.
Então, agora eu vou substituir aqui, ó. Π é o comprimento pelo diâmetro. O π nós vamos usar o 3,14. O comprimento é o que eu não sei. Qual é o comprimento? Ok? Então, o comprimento eu não tenho. Então, eu vou deixar como C mesmo, que é o comprimento que eu não sei. E o diâmetro é 16 centímetros. Então, aqui eu vou colocar 16. Como eu quero saber o valor do C, que é o comprimento, eu vou passar esse 16, que está aqui, lá do outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, 3,14 vezes 16 é igual ao comprimento da circunferência. 3,14 vezes 16 é essa conta aqui, tá? Se você não conseguir fazer na mão, pode fazer na calculadora. É 50,24. 50,24 é o comprimento, ok? 50,24 o quê? Centímetros, certo? A nossa distância aqui está em centímetros. Então, o comprimento desta circunferência é 50,24 centímetros, ok? Deixei aqui resolvido no slide para você que tem acesso ao Classroom, vai poder encontrar lá depois certinho, refazer os cálculos, tá? Se não deu tempo de acompanhar agora, não tem problema que vai estar tudo lá. Agora eu vou deixar esse para vocês fazerem. Olha só. Veja a medida do diâmetro de um pneu de um automóvel. Então, agora não é o raio, tá? Atenção, é o diâmetro, tá? O diâmetro é 60 centímetros, 0,6 metros. A pergunta é, qual é o comprimento aproximado da circunferência desse pneu? Então, eu quero saber o quê? Esse tamanho aqui, ó. Qual é a circunferência do pneu? Se o pneu, essa é a letra A, na letra B. Se o pneu der 500 voltas completas, qual será em metros a distância percorrida por ele? Certo? Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem e já volto com a correção.
Voltamos com a resolução do exercício. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha dito antes do intervalo que o quê? Que o pneu tinha que ter dado 500 voltas. Na verdade, são 5.000 voltas, né? Espero que você tenha visto aí. Bom, vamos dar uma olhada lá então. Qual é o comprimento aproximado? Então, eu deixei resolvido aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a resolução. O que eu sei? Eu sei que π é a razão entre o comprimento e o diâmetro. Então, pense comigo, se eu pegar esse d, que é o diâmetro, e multiplicar aqui do outro lado, eu fico com o comprimento é π vezes o diâmetro, tá? Então, agora eu vou substituir. O diâmetro da roda é 0,6 metros. 0,6 metros, o que me dá um comprimento de 1,88 se eu multiplicar por π, certo? 3,14 vezes 0,6, 1,88 metros. Então, o pneu, contando o comprimento dele todo, vai dar 1,88 m. Para que ele dê 5.000 voltas, então eu vou multiplicar o quê? 1,88 m por 5.000, que me dá um total de 9.400 metros, ou seja, 9,4 quilômetros. Então, em 5.000 voltas do pneu, nós temos uma distância percorrida de 940 metros ou 9,4 quilômetros, certo? Espero que tenha ficado claro, deixei resolvido aqui no slide para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no próximo assunto que nós vamos tratar, que é propriedade das potências. Esta dúvida eu recebi de uma aluna que pediu para falar sobre fração com expoente negativo, tá? A gente vai trabalhar todos os assuntos que foram enviados em dúvidas por vocês, tá? Vou tentar esclarecer todos aqui e vou começar aqui com as propriedades da potenciação. Atenção! Olha só, as propriedades, é importante que você mantenha elas em algum lugar onde você possa consultar cada vez que precisar, tá? Então, aqui eu coloquei todas as propriedades, a da multiplicação, da divisão, a potência de uma potência, o produto, expoente zero, expoente negativo, expoente fracionário. Deixei todos ali. E a gente vai utilizar essas propriedades conforme for precisando. Então, olha só. Aqui nós temos o quê? Mesma base, multiplicação de potências de mesma base. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Aí eu venho aqui nas propriedades e olho qual das propriedades se encaixa nesse problema que eu tenho. É justamente a primeira. Duas bases iguais e o produto delas. Eu faço o quê? Somo os expoentes. Então, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3, fica 3 elevado a 4 mais 3, que é 3 elevado a 7. Da mesma forma aqui, eu tenho o produto, mesma base, 0,5, 0,5, 0,5. Eu vou o quê? Manter a base e somar os expoentes. 6 mais menos 4, só que mais com menos é menos, então vai ficar 6 menos 4. Como não tem nada aqui no 0,5, é 0,5 elevado a 1. Então, 6 menos 4 mais 1. 6 menos 4, 2, mais 1, 3. E se o expoente for negativo, acontece o quê? Bom, aqui eu tenho o quê? Potência de uma potência, 2 elevado a 3 elevado a 4. 2 elevado a 3 elevado a 4 se enquadra nesse caso aqui, ó, a elevado a m elevado a n, então eu multiplico os expoentes, fica 2 elevado a 12. Como no resto eu tenho produto, então eu vou somar tudo. 12 mais menos 8 mais menos 5, que fica 12 menos 8 menos 5. 2 elevado a menos 1, deixa eu pegar aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Se enquadra neste caso aqui, ó, a elevado a menos n. Então, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, de acordo com a propriedade. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio, certo? A propriedade diz que se eu tenho expoente negativo, isso se transforma em uma fração. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n, certo? E a última aqui é o expoente racional. Quando você tem um expoente na fração aqui, ó, o expoente é uma fração. O que acontece? Quando o expoente é uma fração, nós temos uma raiz. O número que está embaixo vira índice, o número que está em cima vira expoente do radicando. Então, 8 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 8, certo? Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem, tá? Alguns exercícios. Esse aqui é só aplicação da propriedade. É rapidinho, tá? Só aplicar a propriedade nesse caso aqui. Deixei as propriedades aqui do lado para vocês utilizarem quando necessário e eu já volto com a correção.
Voltamos então com a resolução do exercício. Aqui era só para aplicar as propriedades, tá? É muito simples aqui. Opa, vou deixar aqui a resposta. Ó. A elevado a 2 vezes A elevado a 7. O que nós temos? Multiplicação. Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 7 fica A elevado a 9. M elevado ao cubo vezes N são bases diferentes, só vale para bases iguais. Então, esse aqui não tem propriedade que se aplique nesse caso, tá? Y elevado a 5 vezes Y elevado a 5, somos expoentes. 5 mais 5 fica Y elevado a 10. 8 elevado a 5 divididos por 8 elevado a 2, acontece o quê? Subtrai os expoentes. Multiplicação, subtrai os expoentes. 5 menos 2 é 3. M elevado a 3 vezes M, esse M não tem expoente, é porque é 1. 3 mais 1 fica M elevado a 4, ok? Deixa eu voltar aqui. Agora eu quero que vocês façam da segunda coluna, tá? Mais um tempinho para vocês fazerem e já volto. Vamos lá? Resolver os exercícios aqui da segunda coluna? Então, olha só. Aqui nós temos 3 elevado a 2 elevado a 5. Potência de uma potência, mantém a base, multiplica-se os expoentes. 2 vezes 5 fica 10. 5 elevado a menos 3. 5 elevado a menos 3, o 5 vai para o denominador, então vai ficar 1/5 elevado a 3, propriedade da potência com o expoente negativo. Como a gente tem uma divisão aqui, fica 1 elevado a 3 e 5 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 mesmo, então eu posso colocar esse 3 aqui embaixo no expoente do 5, então fica 1 sobre 5 ao cubo. Aqui nós temos produto de potências de bases diferentes, tá? M vezes A, então fica M ao quadrado vezes A ao quadrado, nós distribuímos.
Aqui é uma divisão, 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a menos 3. Mantém a base, subtrai os expoentes. 8 menos menos 3 é 8 mais 3, que vai dar 11. Então, ficamos com 7 elevado a 11. Aqui nós temos a elevado a 5 divididos por a elevado a menos 8. Mantém a base, subtrai os expoentes. 5 menos menos 8 é 5 mais 8, que vai ficar a elevado a 13, certo? Agora, uma atenção especial às potências com expoentes racionais. Essa dúvida também foi enviada por um aluno para mim. Então, e por 2 alunos, na verdade, tá? Que nós temos o quê? Quando o expoente é do tipo racional, essa expressão vai se transformar em uma raiz, tá? O denominador do expoente vira índice e o numerador vira radicando. Então, aqui nós vamos fazer tanto daqui para lá quanto de lá para cá e vamos praticar bastante isso aí. Olha só, a regra diz que a elevado a m sobre n é raiz enésima de a elevado a m, certo? Essa é a regra. O número que está embaixo vira índice e o que está em cima vira expoente, tá? Então, 2 elevado a 1 quinto. O 5 vai virar índice, então vai ficar a raiz quinta. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, eu coloco raiz quinta de 2. 7 elevado a 2 nonos. O 9 vira índice, vai ficar aqui, e o 2 vira expoente. Raiz nona de 7 ao quadrado, ok? 3 elevado a 5 meios. Quem vira índice aqui? O 5 ou o 2? Quem disse o 2 acertou. O índice é o número que está embaixo. Então, é raiz quadrada, certo? Quando é raiz quadrada, não tem necessidade de colocar o 2 ali. Então, vai ficar só assim, sem o 2. Mas poderia ter o 2 aqui, que não é errado, tá? De 3 elevado a 5. O 5 vira expoente. E do contrário, pode, deve, olha só. Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora, eu vou ler de lá para cá. Eu tenho a raiz, eu quero a fração, tá? Eu quero a potência. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado fica 3. O 3 que está aqui vem para baixo do 2. Vai ficar 3 meios, ok? O índice, aliás, ao contrário, né, prof? 2 terços. 2 terços. O 3 que está aqui vai para baixo do 2. Esse número aqui que está no índice vira denominador. Quem é o índice e quem é o expoente aqui? O índice é 2, não aparece é 2, o expoente é 1. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, ok? Da mesma forma que raiz cúbica de y é a mesma coisa que y elevado a 1 terço. O expoente é 1, o índice é 3. Então, você pode fazer daqui para lá ou de lá para cá. Eu tanto posso pegar uma raiz e transformar em uma potência, como eu posso pegar uma potência e transformar em uma raiz. Tanto faz, tá? De um jeito ou de outro, dá no mesmo. Então, deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem, para fazer a mesma coisa. Aqui você vai transformar em raiz e aqui você vai transformar em potência, tá bom? Vamos praticar isso aí, que a gente vai usar bastante isso no futuro. Então, vou deixar vocês fazerem um minutinho e já volto.
Vamos lá então, corrigir os exercícios? Aplique as propriedades das potências. Então aqui nós temos 3 elevado a 1 sexto. O 6 vira índice, o 1 vira expoente. Opa, mudou. O 6 vira índice e o 1 vira expoente, então fica a raiz sexta de 3 elevado a 1, que eu não preciso colocar. 4 elevado a 5 terços. O 3 vira expoente, vira índice e o 5 expoente. Raiz cúbica de 4 elevado a quinta. 3 elevado a 2 quintos. O 5 vira índice e o 2 vira expoente. Então fica a raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Aqui a gente tem o contrário, nós temos a raiz e vamos transformar na potência, tá? Raiz cúbica de 5 à quarta. O 3 vai para baixo do 4, vai ficar 5 elevado a 4 terços. Raiz quadrada de A. O índice da raiz quadrada é índice 2. Então, o 2 que está aqui vai para baixo, fica A elevado a meio, tá? Raiz quinta de B. O 5 que está aqui no expoente vai virar denominador B elevado a 1 quinto. Presta atenção nisso para você nunca mais se embananar com esse negócio de expoente racional. Isso vai te ajudar e muito na próxima aula, por exemplo, onde nós vamos falar sobre raízes, sobre simplificação de raízes. Se você tiver bem certinho esse conceito que da fração vira raiz, da raiz vira fração, isso vai ser ótimo para você, tá? Então, se você não entendeu muito bem, volta, faz de novo, tenta outra vez que vai dar certo. Bom, aí chegou uma dúvida aqui que diz o seguinte: eu não entendi o cálculo com o expoente decimal, tá? Como é que funciona quando o expoente é decimal? Então aqui eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos, certo? Então a gente pega o decimal e transforma em fração. 0,5 é 5 décimos e posso até inclusive simplificar, tá? 2 elevado a 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio. Se eu dividir por 5 aqui e por 5 aqui, vai ficar 1 meio. 2 elevado a meio é raiz quadrada de 2. E no 8 elevado a 0,75, que foi o que ele colocou aqui? 8 elevado a 0,75 é 75 centésimos, que eu posso dividir por 25, por exemplo, em cima e embaixo. 75 divididos por 25 vai ficar 3. 100 divididos por 25 vai ficar 4. 8 elevado a 3 quartos. O 4 fica no índice, o 3 fica no expoente, tá? Então, deixei aqui para vocês 2 exercícios para vocês transformarem o número de número decimal para raiz, tá? A gente tem uma potência elevada ao número decimal, vai transformar em uma raiz. E para facilitar para vocês, eu já deixei o quê? Um exemplo bem parecido em cima. Então, você se espelha no exemplo de cima e faz esse aqui de baixo. Se espelha no exemplo de cima e faz esse aqui de baixo, certo? Vamos lá? Já volto com a correção.
Assim, com o exemplo junto, fica super fácil, né? Vamos dar uma olhada aqui. 6 elevado a 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos. Se você tem alguma dificuldade, um recadinho antes, se você tem alguma dificuldade em transformar um número decimal em uma fração, aconselho que você faça o seguinte, vai lá no YouTube e procura como transformar número decimal em fração, tá? E você vai encontrar várias maneiras de fazer isso aqui, ó, de transformar o 0,3 em 3 décimos, vale para fração, para dízima, enfim, para qualquer número você vai conseguir fazer isso se possível for, né? 0,3 é 3 décimos, então fica a raiz décima de 6 elevado a 3. Agora, no de baixo aqui, tem uma complicação. Por quê? Porque além de a gente ter um número decimal no expoente, nós temos um número decimal negativo, tá? Então, ó, 1,4 é a mesma coisa que 14 décimos. Menos 1,4 vai ficar menos 14 décimos. 14 divididos por 2 fica 7, 10 divididos por 2 fica 5. Como isso é um expoente negativo, ele vem aqui para o denominador, 2 elevado a 7 quintos. Aí agora aqui embaixo eu transformo em fração, raiz quinta de 2 elevado a sétima, certo? Espero que você tenha conseguido fazer, vou deixar resolvido aqui no slide para você. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje nós vimos números irracionais e dentre eles o número π, tá? Trabalhamos com propriedades das potências e vimos algumas dúvidas que vocês enviaram para mim, tá? Espero, quando tiverem dúvidas, pode enviar tranquilamente, que se possível sempre eu respondo. Quero agradecer a todos que prestaram atenção. Quero mostrar esse presente que eu ganhei de uma aluna muito especial da cidade de Guamiranga. Ela fez esse desenho para mim falando que é para vocês serem extraordinários, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.